Estamos ao vivo. Deixa eu tentar aqui compartilhar no meu Facebook. Que aí vai dando tempo do pessoal entrar. Tá bom. O pessoal está chegando. Vou dar uma boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Boa noite, Tina. Só mais um minutinho. Pessoal chegando. Boa noite a todos. Já vamos começar. Boa noite, Estevam. Boa noite, Maria. Boa noite, Raquel. Rachel. Boa noite, Gilce. Pronto. Já podemos começar. Vamos começar que hoje a noite promete, a temática é muito interessante, pode ajudar as pessoas. E então eu vou escolher aqui uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, é a página 157, e diz assim para nós: ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba como compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude o mais que puder e não se arrependerá. Então, depois dessa leitura que nos convoca aí ao trabalho de assistência ao próximo, vou pedir, né, bem condizente com a temática que a gente vai tratar hoje, vou pedir, então, para o Leonardo Rocha, nosso amigo, irmão, aqui da live, para que faça a prece de abertura, para a gente poder iniciar o debate aí dessa temática depressão importante. Boa noite a todos. Vamos levar nossos pensamentos de gratidão, mentalizar o nosso amado Mestre Jesus, agradecer
por mais esse dia de vida, de oportunidade, de estarmos aqui conversando, falando de coisas boas do Evangelho e agradecendo, Mestre, por tudo, pelas dificuldades, pelas lutas e, por que não, também pelas essas verdades que muitas das vezes nos entristecem sobre os nossos problemas. Sabemos, Mestre, que cada momento que passamos são etapas que temos que seguir adiante. Nunca cair no desânimo, e se cair, saber se levantar. Lhe pedimos, Mestre, força e coragem e resignação para seguirmos adiante, porque sabemos que tantos irmãos nossos estão sofrendo nesse momento, angustiados, depressivos, tristes, carentes de boa nova, carentes de teu alimento, que é a tua paz. O nosso Pai eterno abençoe a cada um que esteja junto conosco nesta live. A luz se expanda, Pai, por toda a casa, por cada ser encarnado e desencarnado do nosso orbe terrestre, porque necessitamos demais, Pai, da tua presença, da tua esperança no nosso porvir. Esteja conosco agora, Pai, agora e sempre, graças a Deus. E graças a Deus. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos uma live diferente, né? Geralmente eu e Leonardo Rocha, e hoje nós temos a participação do Daniel, que é um psicólogo, porque o tema é um tema, assim, em que a psicologia traz muitas informações para nós. Então, nós vamos falar, vamos debater aqui com vocês. Peço a todos que participem, deixem perguntas aí no nosso chat, façam as suas colocações, que a gente volta e meia, enquanto o Danielson vai respondendo aqui algumas questões, a gente vai lendo aqui o chat e selecionando, então, as questões que vocês estão colocando, as perguntas que vocês estão fazendo. Muito bem. Agora, de início, eu gostaria de abrir o nosso debate, a nossa reflexão aqui sobre o tema da depressão, né? Como é que a gente pode trazer o entendimento segundo a visão espírita. Esse debate eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a referência. Eu vou deixar para o Danielson trabalhar as questões mais técnicas, mas me chamou a atenção durante o preparo do estudo, né, sobre essa temática, e aí eu faço a revelação da referência que me chamou a atenção, que é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos no item 25, para quem quer avançar no estudo sobre essa temática, o item 25 a melancolia, o título, né? O título é a melancolia. E já abre o título, já abre a passagem, faço questão de ler para vocês, porque é uma pergunta assim, desconcertante para a nossa reflexão, do espírito François Geneve, lá de Bordeaux. E então esse espírito pergunta assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Aí vem a resposta, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgueis infelizes. Ele começa a discussão do tema da melancolia, trazendo esse questionamento e essa resposta,
Quer dizer, já indicando que as causas, pelo menos do ponto de vista espiritual, aí da melancolia, da depressão, né, que a gente hoje chama de depressão, talvez aquilo que eles entendiam como melancolia no passado, traz raízes de um passado, ok? Traz raízes de um passado, e esse passado, percebido pelo espírito de maneira mais ampla, traz o desejo inconsciente de fugir de determinadas situações que o espírito veio exatamente para enfrentar. Então, ele fala claramente, então, para nós, trazendo que a motivação, muitas das vezes, desse desânimo, dessa apatia que o encarnado sofre, que o espírito encarnado sofre, tem no desejo de se libertar do corpo físico, né? Que é uma reflexão. Por isso que eu fiz questão de falar desse item 25, porque aqui já tem uma ligação com aquilo que o André Trigueiro fala no seu livro, né, sobre o suicídio, e que um dos principais fatores do suicídio é exatamente a depressão. Ok? Então, eu não vou me estender muito, vou passar a palavra para o Léo, porque eu quero ver depois que o Léo falar, eu quero fazer algumas perguntas, abrir as perguntas aqui para o nosso convidado, o Danielson Mendes. Léo, faça a sua colocação agora, amigo. Novamente, boa noite e feliz a presença do nosso amigo aqui, Danielson, que com certeza vai colaborar bastante aqui, porque o tema ele é muito atual, é muito presente, né? Ele é um sentimento, né? É uma junção de sentimentos que muitas das vezes a grande maioria passa por isso, sente isso, esses momentos. E eu gosto de uma frase aqui que tem no do Evangelho de Chico Xavier, que ele começa dizendo que a depressão pede um remédio no trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequenas tarefas que consiga executar. Então, diante dessa multidão de sentimentos que a gente vai encontrando, a depressão, eu acho que é o ponto culminante, né? Acho que a ciência nos aponta, como o Davi também trouxe aí do Evangelho, que é a melancolia, esse sentimento, né? Que é a depressão hoje, muito comum. E temos muitos sinais, né? Então, a gente tem que sempre atento a isso. E tenho certeza que o Danielson vai esclarecer bastante isso hoje, porque ainda é um mal que afeta a todos nós pelo nosso grau que ainda estamos ainda. Também não vou me alongar muito, não, para a gente começar as perguntas que, com certeza, o Daniel aqui e nos esclarecer. Então, vamos lá. Danielson, vou passar a palavra para você, mas antes vou te perguntar, queria que você esclarecesse para nós como a ciência da psicologia, então, entende a depressão, né? Como é que a ciência da psicologia a classifica, e se a depressão, do ponto de vista da psicologia, ela tem cura. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que estar falando de um tema tão importante como esse, eu acho que não tem outra acepção a não ser agradecer, porque eu acho que seria um tema inimaginável a gente estar podendo debater há um tempo atrás, né? Eu acho que, apesar da gente estar falando de focos, né? Quer dizer, o modo de olhar sobre essa problemática, que ela é multifatorial,
Eu acho que está falando ela no meio religioso, né? No meio espírita, traz avanços para a gente entender também, porque ela é parte da vida, né? O processo de adoecimento do ser humano, ele é parte da vida. E a gente precisa lidar com isso, né? Há momentos em que a gente não tem mais recursos para lidar com essas questões, e aí a gente vai perdendo um pouco, e aí a gente vai desenvolvendo, né? As comorbidades que a ciência vai colocar, né? A depressão, né? Ela é uma doença, e aí a gente tem fatores múltiplos, né? Que vão convergir para que ela seja classificada, ou seja entendida dessa forma. Mas, na realidade, o que é depressão, né? O termo, ele é longo, né? Mas, na verdade, ele só vem ganhar mais substância e mais investimento de estudo mesmo a partir do século XX. E a gente tem autores lá como Freud, por exemplo, né? Que é o que inventou a psicanálise, né? Que estuda o inconsciente e a vida psíquica, ele vai dar um peso maior, né? Então, a gente vem vários estudiosos a partir do século XX que vão desenvolver estudos com mais propriedade, né? Inclusive essas bases teóricas elas estão presentes e funcionam, né? O modo como é entendido. A psicologia ela é uma ciência e aí ela vai ter várias linhas de entendimento e várias linhas de tratamento para dar a sua contribuição sobre essa problemática, né? Sobre essa questão. A linha que eu sigo é a psicanálise. Então, para a psicanálise, a depressão ela tem a ver com, de modo não muito técnico, né, de forma que todo mundo vai entender, com o próprio termo depressão, né? É algo que rompeu ali, algo que é um termo que vem da física na realidade, algo que não se liga, né? Muito. Então, é a energia que ela não está localizada, ela não está dirigida a um objeto. E aí essa energia que ela não está dirigida a um objeto, ela vai tomar uma forma que vai se tornar um peso, né? Ela vai trazer uma série de sintomas que a gente vai perceber, né? E geralmente tem a ver com uma mudança brusca de comportamento ou de realidade. Mas é importante deixar claro que é um tema que é comum a muitas ciências. Por exemplo, a sociologia, né? Que vai estudar as relações humanas, as sociedades, ela também traz bastante contribuição para esse tema, né? A filosofia também. Então, a gente não gostaria de reduzir somente a uma ciência, né? E como ela é parte é um fenômeno multifatorial, tem um efeito que ele é médico, né? Que tem a ver com a fisiologia mesmo do transtorno. Então, falando um pouco mais sobre a psicologia e o tratamento, como que acontece, a gente cria condição para a pessoa manifestar o sofrimento. Ele vai expressar esse sofrimento, ele vai traduzir isso de algum jeito. E aí, com essa construção, né, com esse espaço, né, na terapia ou numa análise, a gente vai conseguir fazer circular aquela energia que estava deslocada, né? E aí o Freud vai dizer que a nossa vida psíquica ela é pulsional. O que quer dizer que ela é pulsional? Ela tem investimento, né? Investimento que parte de alguma coisa. Geralmente, esse investimento ele vem das pessoas de referência nossa, né? O bebê, para ele ter o mundo traduzido, ele precisa da mãe dele, né? E nessa relação ele vai construir o sentido do mundo, da realidade. Então, a gente vai tendo as nossas referências nessas figuras. Então, quando ocorre a perda de alguma dessas referências, pode ser um emprego, pode ser um divórcio, pode ser uma questão significativa, aquela energia, aquele conjunto de significantes e significados que estavam dirigidos àquele objeto, ele se rompe, então ele deprime. Então, nesse sentido que eu entendo, né, e que uma boa parte desse foco de entendimento concebe, né,
Mas, assim, há meios de classificar, né, o transtorno depressivo, que tem a ver com o tempo que ele persiste ali, que a pessoa não tem mais recursos para lidar. Então, ela se deixa, né? Ela se deixa tomar por aquele sentimento deprimido, daquela tristeza, né, mais acentuada. Ter tristeza é comum, né? Passar, vivenciar um luto é natural. Mas quando essa tristeza ela toma algo que ingessa o processo, a gente precisa pedir ajuda, né? E as pessoas que estão à volta de quem está passando por essa experiência, né, por esse processo de adoecimento, precisam estar atentos, né, sobre alguns sinais. E é a pergunta que o Léo trouxe, né, que tem a ver com o que está acontecendo aqui, por exemplo. Né? A gente está debatendo e discutindo um tema hoje, então a gente está criando mecanismos para lidar com ele. Né? O isolamento está promovendo, né, um fator de risco para o deprimido, para o suicídio, né, que seria a consequência de um estado depressivo maior, por exemplo. Então, só de estar fazendo essa live, né, de estar acessando conteúdo de qualidade, né, com profissionais, a gente está criando recursos para lidar com ele, né, está podendo debater ele na sociedade, né, na nossa comunidade religiosa. Então, são fatores de proteção para lidar com a problemática. Então, é mais ou menos por aí que a gente está seguindo. Danielson, e a depressão tem cura? Então, ela tem tratamento, né? Ela tem tratamento e o tratamento dela geralmente envolve uma equipe, né, de atendimento. É necessário que haja uma avaliação médica, né, geralmente, porque a medicação ela vai estabilizar o humor, né? O humor ele tem muito a ver com um fator de risco, né? Porque às vezes a pessoa aparentemente ela está sorrindo e tal, mas ela não está bem. E aí a avaliação de um psiquiatra é muito importante, né? Então, por exemplo, quando chega um caso para mim, né, que sou profissional, não sou psicólogo, eu tenho uma ética que eu sigo, né? Então, nesse atendimento, eu vou precisar avaliar. E tem algo que, às vezes, está além do que eu posso fazer, né? O psicólogo ele não pode receitar medicação, só o médico. Então, às vezes, é preciso ter um estabilizador de humor, né? Alguma medicação já mais específica, porque essa alteração fisiológica do cérebro ela precisa ser avaliada. E aí ela tratando, né, a questão fisiológica e avançando com a terapia, ela vai ter recursos para lidar com aquele episódio, com aquele trauma, para aquilo que levou, né, desencadeou o processo do adoecimento. Então, a gente está falando do entendimento da ciência que está regulado, né, que está preconizado. Acho que a doutrina espírita ela traz outros elementos para a gente entender. Mas um não altera o outro, né? Acho que são complementos. É mais um foco, né? De agregar. Porque à medida que a gente for avançando e for popularizando esse tipo de entendimento, a gente vai ter mais terapêuticas, né? Para essa questão. Então, acho que é positivo estar trazendo esse debate para a doutrina espírita, né? Assim como é importante também em outras religiões. E aí, por quê? Por que eu estou falando isso na realidade? Porque o conjunto de crenças que a pessoa dispõe para lidar com a realidade, né, tem a ver muito com a formação religiosa dela, vai favorecer lidar com aquele processo. Porque é a nossa rede, né? A rede de pessoas, né, de cuidado para o doente é muito importante. É muito importante porque geralmente não é recomendado, né, que a pessoa que está passando pelo processo de adoecimento fique sozinha, né, numa depressão já classificada, né, entendida por médico, por psicólogo. E essa rede ela vai ser muito importante, né, para evitar porque assim, às vezes ela tem uma melhora, né, aparente, mas é a energia que ela faltava para passar o ato, por exemplo.
Então, ela vai precisar ser contida, né? Ela vai precisar não deixar que isso aconteça, né? A gente já está falando do efeito, né, depressivo para uma passagem ao ato, né? No estado já de suicídio. E aí a gente vai Daniel, identificar... Oi. desculpa te interromper, mas já queria emendar o que você estava falando aí, sinais, sintomas, né? Era uma pergunta que tu até começou a falar, gostei de formalizar ela, que como que a gente pode perceber das pessoas que estejam conosco, né? Seja no trabalho, em casa, nesses locais que a gente sempre está presente, e quais esses sintomas que a gente, como a ligar o alerta, opa, essa pessoa está precisando, precisa de uma busca do auxílio médico, psicólogo. É uma pergunta muito importante, né? A melhor forma da gente identificar, né, é conhecer a pessoa, né? Que a gente conhece ali na realidade, na convivência, na rotina, como é que é minimamente o funcionamento daquela pessoa. Então, às vezes, uma mudança brusca, né, a gente consegue identificar já um fator ali de preocupação e abrir espaço para que ela possa manifestar isso de algum jeito, né? A abordagem também, né? Quando a gente identifica esses sinais, os sinais eles são infinitos, né? Não daria para ficar falando dos sinais e mais perceber da gente mesmo que conhece a pessoa no dia a dia, né? Que houve, né? Abrir espaço para que ela possa manifestar. E a pessoa é importante quando ela reconhece, né? Eu preciso de ajuda, né? Quando ela faz essa fala, eu preciso de ajuda, é o momento de chegar. Mas, por exemplo, se a gente está numa situação já consolidada, que a pessoa está falando, está com planejamento suicida, por exemplo, que já é algo já instalado, é preciso pedir ajuda de profissionais, né? E para poder abordar. E eu vou falar de como que acontece no sistema público de saúde, porque é algo comum a todos, né? Pelo menos na teoria. Existem centros especializados para lidar com estados de sofrimento mental, né? Que são os CAPs. CAPs são centros de atenção psicossocial. E aí, ele é uma unidade especializada dentro da política de saúde mental. Eles estão aptos a lidar com estados dessa natureza. Então, mas assim, para chegar ao CAPS, geralmente a pessoa pode ter acesso através de um agente comunitário de saúde que conhece ali, né? Que visita a casa, por exemplo. Né? Eu trabalhei e trabalho durante numa localidade em que isso funciona. Então, a gente vê que a atenção básica, quer dizer, os níveis de atenção à saúde, eles funcionam como uma prevenção. Então, quando a política de saúde mental e de atenção à saúde mental estão ali funcionando, dificilmente a gente vai ver um caso assim grave, né? Porque tem um fluxo, tem uma rede de cuidado ali, né? Que vão prevenir a sintomatologia, pelo menos o agravo dela. E os profissionais, eles têm responsabilidade, né? Eles têm ética, né? Então, eles vão responder por uma omissão, por exemplo. Então, quando chega um caso desse, no caso, eu trabalho no Conselho Tutelar, né? E o Conselho Tutelar, ele garante direito de criança e adolescente. Mas para garantir direito de criança e adolescente, é preciso compreender a realidade social e a família, né? Para poder acessar ali essa rede de proteção. Quando chega um caso para mim, né, por exemplo, de automutilação, né, a pessoa começa a cortar o pulso ali porque não está conseguindo lidar com o sofrimento, que é um dos sinais que a gente pode perceber, a pessoa não consegue expressar isso falando de outro jeito, então a família não acredita, né, e aí ela começa a fazer esse comportamento para aliviar a dor. Na escuta, né, quer dizer, na escuta do atendimento, a gente precisa amarrar isso, né? Amarrar na hora de encaminhar, por exemplo. O conselho ele pode encaminhar para a clínica da família e passar a acompanhar aquele caso junto com a clínica da família.
se for necessário, ele pode encaminhar o caso para um CAPSI, né, que é um centro de atenção psicossocial infantil, quando é criança ou adolescente. Mas quando é adulto, por exemplo, se a mãe ou algum familiar de alguma criança ou adolescente está com uma questão que precisa de uma intervenção especializada, a gente atua junto também. Então, é uma rede, né? Isso se chama rede de proteção. E é importante a gente falar isso também, porque é pouco conhecida essa rede, né? A gente tem muita desqualificação da saúde pública e tem muitos profissionais bons no sistema de saúde, né? Na assistência, que todos eles caminham para o cuidado, né? Eu quero dizer que um tema desse tão relevante, ele está presente em vários níveis de cuidado, né? E aí, hoje, falando aqui na doutrina espírita, também é mais um fator de proteção, porque a gente está trazendo elementos, né, para poder... Daniel, então, a gente tem aqui algumas perguntas no site. Que eu acho que até você já andou tocando alguma coisa, mas eu ia pedir para você ampliar um pouco mais a sua fala em particular. Ó, eu vou disponibilizar aqui. Ó, a Laura Assunção está perguntando qual a relação do aumento dos casos de depressão e tentativa de suicídio no período de isolamento. É uma pergunta muito boa, né? Aliás, agradeço, né? Minha prima Laura. Eu acho que a gente ainda não consegue ter uma estatística, né? Hoje precisa sobre isso, mas é bem provável que uma coisa liga a outra, porque a gente tá falando de um evento, né, que promove o sofrimento. Está isolado, está poupado de circular, né? Quer dizer, aquele conjunto de crenças, né, que a gente concebe da realidade, ele está sem circular. Ou seja, o sofrimento ele aumenta. Se eu tenho uma predisposição à depressão, pode ser que tenha a ver, sim, pode ser que seja um fator de suicídio, sim, né? E a gente as pesquisas estão mostrando isso, né? Tem pesquisas em andamento nesse processo, inclusive de psicólogos, né? De enfermeiros, mas são pesquisas ainda preliminares, né? Porque tudo muito recente. E a gente está vendo o avanço da ciência nesse momento, né? De poder estar lidando de uma forma rápida com essas informações. E aí tem os casos que às vezes chegam, que eles se chama notificação, né? Cada caso que é identificado, sempre precisa ser notificado. Ele tem uma ficha que é registrada, né? No cadastro, no SUS, né? E aí tem casos que às vezes chegam subnotificados, ou seja, eles chegam com uma notificação equivocada. Então, a gente vai precisar de mais pesquisas ainda para poder avançar. Daniel, me parece que a relação entre depressão e suicídio ela já é mais conhecida. Agora, no período da pandemia, ainda se trabalha com hipóteses, né? Os dados estatísticos, as pesquisas ainda irão se consolidar, não é isso? Exatamente. Mas é bem provável que elas vão se concretizar, né? Se convergir, né? Exatamente. A gente vê que pessoas que aparentemente não estão em estado de sofrimento, né? Quando passam por alguma privação, o sofrimento aparece. Então, o isolamento eclode aquilo que a gente chama de mal-estar, né? Não, e do ponto de vista conceitual, você trouxe, por isso que eu gosto de ouvir o profissional, você veio classificando, né, a depressão como um rompimento, e o isolamento provoca esse rompimento. Por isso que aí emerge do íntimo da criatura o sofrimento de maneira mais explícita. Então, eu acho que é muito real, né? É o real do sofrimento, porque nessa partilha de troca de relações, a gente fica privado desses recursos, né? Os recursos vêm através do outro. Essa troca, ela se dá, né? Uma troca pulsional.
é energia, né? Se a gente for falar do ponto de vista espiritual, tem a ver com essa energia também nossa de investimento, né? Agora, o que o Espiritismo traz, eu acho que dá para a gente avançar nesse ponto, é que a gente não perde essa relação, mas ela aumenta, né? E aí pode aumentar para coisa que a gente não está preparado também, né? Que aí a gente vai entrar na seara da mediunidade. Tá bom, depois a gente fala um pouquinho sobre isso daí, mas a gente tem outras perguntas aqui, ó. Eu queria te mostrar a pergunta da Antônia Estevam. Como eu faço para ajudar alguém que está deprimido e não aceita ajuda? Aí Prece. é grande questão, hein? É difícil, né? A pessoa não quer ser É, ajudada, né, como faz, Daniel? eu acho que assim, a pessoa de fato precisa aceitar ajuda, mas assim a prece a gente sabe que ajuda bastante. Inclusive ajuda até a equipe que chega até ela, né? E a gente não está desassistido, não tem ninguém desassistido, mas acontece que aquele que está num estado de sofrimento mental, às vezes ele precisa de uma intervenção, né? E aí eu não, é delicado falar de como abordar, né? Cada caso é um caso, né? A gente precisaria ouvir o caso, mas também não daria para expor um caso aqui. São coisas que a gente está tendo que lidar, né? Aparentemente essas coisas parecem que estavam tranquilas, e agora com a pandemia a gente ficou potencializado, né? A própria ciência está se debatendo, né, sobre como abordar esses casos, porque aí a gente está falando de algo compulsório, né? Existe uma lei que aí ela é uma lei da política de saúde mental, que ela autoriza o tratamento compulsório em algumas situações, mas assim a ciência ela caminha para o direito à vida, né? A gente regula, a gente parte do princípio do direito à vida, mas o que é viver? Será que abrindo espaços para lidar com o sofrimento na vida é melhor? E aí a gente vai pensar uma outra coisa que eu estou, né, pensando em trazer também, que é, a gente vai falar assim, o suicídio ele é proibido, né, de toda forma, está dentro da lei natural, se a gente for olhar para o que a doutrina espírita traz. Mas às vezes o estado de sofrimento é tão grande, né, que parece que é um alívio, né? É claro que pensando do ponto de vista espiritual, não faz nenhum sentido, mas para a construção de sentido de quem está sofrendo faz. Então cabe a gente criar espaço da pessoa expressar isso de algum jeito, né? E ele não é vivendo a mesma vida. Ele tem que criar outras relações, outras estratégias para lidar, porque o que precipitou ele a desenvolver todo esse processo até chegar a uma tentativa de suicídio é uma construção, né? O profissional ele vai precisar ir contornando, né, essas questões, e principalmente que tem a ver com o sistema de crenças que a pessoa tem, né? E ele E pode muitas ser vezes de isso leva tempo, né, Danielson? um Esses processo. tratamentos, eles levam um certo tempo e, às vezes, não chega tarde, né? A assistência chega tarde, né? Não dá tempo de salvar aquele, É, a vida daquele indivíduo. você tocou num ponto importante que é o momento da intervenção, né? Sempre há um momento para intervir, né? Quando a gente percebe, e cabe a gente tem responsabilidade. Legalmente falando, né, sobre a Constituição, por exemplo, ninguém pode se omitir, né? As leis, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de uma criança ou adolescente, a gente não pode se omitir. Mas isso tem a ver com outra coisa, né? Com o nosso sentimento cristão, né? De cuidar, de entender que há tratamento. Se há tratamento, é possível pedir ajuda. Alguns vão argumentar assim, não funciona no sistema de saúde, nem eu tenho dinheiro para tratar. Mas, às vezes, caro é a doença, né? Porque, e essa é uma frase que não é minha, né? É uma frase do Freud, porque o Freud, durante muito tempo, ele atendeu pessoas de graça, quer dizer, sem cobrar, até como um experimento, inclusive por mais de 10 anos. Em algumas situações, ele percebeu que a resistência ao tratamento era maior de pessoas que não se comprometiam de algum jeito. Então, não é só oferecer ajuda ali, ela precisa ser implicada.
E aí, na psicanálise é diferente, porque só tem um sujeito ali, né? No tratamento, que é o sujeito do inconsciente. O analista, ele não fica no lugar de sujeito. Ele está no lugar de objeto, na verdade, de causa de desejo, porque o sofrimento que a pessoa tem, ele vai se dirigir ao analista. E aí o analista vai ter que manejar, através da transferência, aquele sofrimento. Então, ele vai, às vezes, ocupar esse lugar de sofrimento. Por isso que funciona, né? Só que, assim, com outras, né, multifatorial, com médico, né, pessoa circulando ali, e muito, assim, com a ajuda dos familiares. Ajuda bastante, porque a gente vai ver que para tudo tem tratamento. É verdade. Né? Ô, Daniel, a gente Daniel, tem outra. Fala aí, Léo. É porque tem outra pergunta aqui, Léo. não, É eu isso ia que você. fazer outra. Isso, pode ler. Tá falhando, Léo. A gente não ouviu nada que você falou. Não, eu ia falar em relação à próxima pergunta. Pode ler aí, Davi. Então, a gente tem aqui a pergunta do Wilson Monteiro. Ó. A depressão, boa noite, Daniel. A depressão, como muitas outras doenças, pode ter origem no espírito. Eu, como espírita, tenho certeza que tem, né? Se sim, como a psicologia trata isso? Pois muitos profissionais da área não são espíritas. Uma pergunta muito boa, né? Quero agradecer, hein? Pergunta muito boa. Eu acho que, assim, a gente precisa partir do entendimento, para quem não é espírita, né? O que é espírito, para chegar na roupagem que eu estou, né? Para poder responder. Mas, assim, eu poderia responder sem isso, mas eu acho que fica mais completo. Agora, vamos tentar responder sem esse entendimento, né? Eu acho que a gente tratando os nossos mal-estar, né, atuais, digamos assim, a gente já previne, né, o adoecimento. Isso é certo, porque a gente vai acumular, vai deixando de acumular essas questões, e aí a gente vai criando estratégias e defesas, né? Agora, sim, a gente está falando da natureza do espírito, né? Agora, quando a gente faz esse tratamento e a reforma íntima, o espírito também se modifica. É claro que, agora falando do espírito, né? As nossas questões vêm da nossa realidade, do nosso espírito. E aí a ciência ainda não chegou nesse ponto, mas vai chegar um dia. Porque o paradigma hoje, qual que ele é da ciência, né? É o ser psicossomático. Olha que a gente já avançou muito, hein? Porque antes era o homem o centro do universo. Hoje em dia a gente já troca, a gente já permite, né? Tal. Então, mas assim, até chegar ao ser pleno, cósmico, está muito longe. Mas, até então, os tratamentos que existem têm funcionado. E se a gente trata as nossas questões, a gente está reverberando isso no espírito. Muito legal isso que você colocou, né? Tratando do corpo, isso se reflete na alma, né? Tratando o psiquismo, né? O psiquismo, que é a realidade do espírito. Isso. Muito bom mesmo. Léo, tem mais uma pergunta aqui pro Daniel? Você pode fazer. Agora, sobre espiritismo, né? Eu gostaria de saber como que o espiritismo pode auxiliar combater esse mal da depressão. Como é que Eu pode acho que auxiliar? Como é que o espiritismo auxilia? auxilia muito, Isso. porque, primeiro, assim, a gente está só falando, não está citando nada. Vamos citar alguma coisa para não ficar feio. Esse livro aqui é muito bom. Grilhões Partidos, Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente vê os casos que o Manuel Filomeno traz, ele vai falar ele aborda a temática, né, da depressão do ponto de vista do psiquismo, da questão fisiológica e alcança, né, as causas, né, que precipitaram essa doença nas reencarnações. O espiritismo ele complementa, né, ele não nega.
acho que esse é o grande ponto. Ele não nega a realidade, ele diminui a eficácia da ciência, do entendimento que as ciências têm sobre essa questão e sobre várias outras, ansiedade, e tantas outras, estresse, né, que a gente está vendo aí, que é quase o efeito da mesma coisa. E ele vai falar das relações de influenciação espiritual, né, da nossa realidade primeira, que é a realidade espiritual. Quando a gente está num estado de adoecimento psíquico, né, que converge para uma tristeza e essa tristeza se torna uma depressão, o nosso padrão vibratório ele baixa. Então, a gente pode estar mais vulnerável às influenciações espirituais, que são obsessões. O Espiritismo também traz um elemento de que as obsessões podem desencadear uma depressão, né? Ou vice-versa. Em alguns casos, só que assim, a gente não está querendo responsabilizar o ataque espiritual, né? Está primeiro na gente, não é isso? Porque a doutrina espírita fala que a questão ela está na gente e aí a gente atrai aquilo que emite, né? Mas também não é para pegar essa frase, essa fala e ficar se culpando, porque é esse o ciclo da depressão, né? A gente não sai desse circuito e a gente quer romper com esse circuito e fazer outras caminhadas possíveis, não rápidas assim, né? Construindo outras caminhadas. E a doutrina espírita ela consola, ela esclarece, ela favorece essa intervenção, ela permite que a gente tenha acesso aos nossos anjos guardiões e principalmente ao nosso planejamento reencarnatório, porque com o nosso planejamento reencarnatório a gente entende mais ou menos o período que ia ser difícil, né? A gente sabe mais ou menos o período que ia ser mais difícil e que geralmente é o período que a gente adoece, porque as nossas crenças são questionadas, a gente se sente sozinho. E aí, num ataque desse, né, num processo obsessivo, a gente fica mais vulnerável. A gente precisa da intervenção de outras pessoas, né? A gente precisa ter esse entendimento de profissional. Só para citar um exemplo, claro, né, para não ficar assim numa obra. No livro Libertação, quando a equipe de André Luiz está atuando no caso de obsessão e de depressão, eles tentam auxiliar uma pessoa que está em tratamento psiquiátrico, que é uma das filhas de um dos responsáveis pelo grupo. E aí ela está num processo difícil, em que o obsessor queria que ela morresse, né? Ela tinha sido algoz dele num outro momento e hoje ela é vítima. Ele está se vingando dela. E aí, assim, a gente vê ali que os obsessores tentam atrapalhar o psiquiatra que trata dela. Eles atacam para poder desmotivar ele a fazer o tratamento dela. Então, os profissionais não estão vulneráveis a esses ataques, né? Isso é a título de exemplo, mas ele vai mais a fundo. Os obsessores atrapalham até o cachorro dela, para ela ficar sem afeto nenhum. Eles querem que ela fique isolada do mundo. Mas a espiritualidade está atuando ali. E está atuando muito bem, inclusive. Assim, não adianta só exorcizar, né? Como a gente, às vezes, fica nesse entendimento de desespero, né? Tira. Não é tirar. Porque ali, como você bem leu no início do texto, né, a gente sente essa vontade, o espírito está cativo no corpo. Ele quer gozar da sua liberdade. Ele não tem todas as suas faculdades. E ele vai se deprimindo, né? Ele vai... Só que é preciso que ele passe por aquele processo. Mas ele precisa passar com recursos. Ele não está isento de pedir ajuda, de pedir auxílio médico, profissional. Aliás, ele precisa fazer isso, né? Às vezes também tem a ver com orgulho, né? E egoísmo de não querer sair. Por quê? Porque tem um ganho secundário na doença. Eu não saio daquele processo, mas eu também não avanço. E aí fica prostrado, né? Nesse caso, é preciso ter alguém ali para reagir, para estar ali. E respondendo a Antônia, parece que não faz diferença, mas faz diferença. Tem um caso que também de André Luiz, só que eu não lembro
não foi no livro, ele citou numa passagem que o espírito, que era pai de um espírito decaído, né, que tinha sido mal já, e não estava completamente arrependido ainda. Ele era visitado todos os dias, ele foi visitado na zona umbralina que ele estava durante 70 anos. O pai dele ia todos os dias lá oferecer ajuda, ele não queria ajuda. Só que em um momento ele despertou, né? Esse despertar a gente não tem um controle sobre ele, a gente não é Deus, né? A gente não sabe qual o processo de cada um. E aí o que ele conta? Ele fala assim, se eu não tivesse ido durante esses 70 anos, talvez em 700 anos ele teria despertado. Para a gente entender o quão complexo é, né? Não é simplesmente eu vou mudar, é um processo lento, né? E cada um reage de uma forma. Você tocou em, você tocou em duas coisas aí ao longo da sua explanação que eu acho que é, acaba fragilizando a pessoa, né? E é um processo que é difícil da gente trabalhar, talvez a ajuda do psicólogo é, vai ser positiva nesse sentido, que é a questão da culpa. Então, o espírito traz culpa por questões do passado, e isso é explorado, muito bem explorado pelos obsessores, pela influenciação espiritual negativa, né? Então, não adianta a pessoa entrar num processo de culpa, né? E se achar, né, destruir sua autoestima, porque isso pode levar à depressão. E por um outro lado também, tem a questão que você tocou, duas questões. A culpa é uma, acho que é um fator aí que a gente tem que ficar atento, e a outra é a questão da rebeldia. Como somos rebeldes, não aceitamos as resignações do Pai Celestial, não aceitamos que temos que passar por determinadas coisas, provas duras muitas vezes, mas que nós mesmos escolhemos. E aí esse desejo, né, como a gente leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá da melancolia, aquele desejo de fugir do corpo, e isso também eu acho que cria processos depressivos. Então, já estamos caminhando para 52 minutos 53 minutos de live, né? Eu vou pedir aí para o Léo fazer mais alguma consideração e depois passar a palavra para o Daniel, para a gente poder encerrar. Léo, tem alguma coisa a mais que queira perguntar ao Daniel, que você queira colocar? Não, eu queria só finalizar com uma frase de Emmanuel, né, que muito que o Daniel trouxe aqui, que no livro Caminho, Emmanuel, através de Chico Xavier pela filha, ele diz que quando fala sobre tristeza, ele nos aponta a gente lembrar da importância que a vida, né, a nossa vésperas, e pede para a gente refletir uma verdade, que Deus não nos esquece nunca. Isso a gente nunca pode esquecer disso. Deus sempre lembra de nós e conhece a cada um, porque somos criação. E aí, agradecer a participação do nosso amigo Daniel aqui. Foi muito boa a live de hoje. Daniel, surgiu aqui mais alguma pergunta, mais uma perguntinha, que eu vou colocar aqui, e peço para você, então, encerrar com essa resposta, mas para você não demorar muito na resposta, tá? Se alongar muito. Todos os que... da Lenir Costa, todas as que cometem suicídio, todas as pessoas, provavelmente, né, que cometem suicídio, elas necessariamente uma pessoa depressiva ou tem outros casos, né, específicos? Não dá para generalizar, né? Cada caso é um caso, mas tem grande relação.
Mas tem casos, às vezes, que tem mais a ver com a ansiedade, né? De passar. Às vezes a pessoa não queria necessariamente fazer aquela passagem, mas o impulso, o ímpeto fez e ali, às vezes, já não dá tempo de socorrer. Mas tem bastante relação, né? Não necessariamente. E aí os casos são os mais diversos, né? Tem muitas obras, né, do Chico, né, falando sobre suicídios, inclusive da irmã dele, né? Teve uma irmã que fez, e aí tem várias formas de lidar e de ouvir. Eu acho que, assim, agora respondendo àquela outra pergunta, né, rapidinho. A culpa realmente ela não tem utilidade, né, no processo. Ela é mais uma resistência, né? É mais um dos mecanismos de defesa para você não se haver, né, com essas questões. E que são questões que a gente criou, né? A gente vai criando essas dificuldades e aí tem um momento que a gente já não tem mais recursos para lidar e a terapia ela vai funcionar para você criar outros recursos para lidar com a mesma realidade. Em outro ponto, né, que eu acho que o Léo trouxe, né, acho que é muito importante, a gente realmente não está desassistido de modo algum. E o nosso planejamento, ele pode ser refeito, né? É um dos grandes que o Espiritismo pode trazer como complemento, que assim, o nosso planejamento ele é reajustado. Um exemplo disso é a moratória espiritual, né? É o mérito, é o bônus hora, né? Que foi falado na live passada, muito bem, no nosso lar. A gente tem mudança, né, de alternativas sobre aquele processo para minimizar o sofrimento. E Jesus nos conhece de nome e sobrenome, né? Jesus esteve presente na formação da Terra, então ele conhece todos os habitantes. Então, se ligar a ele, a gente vai precisar ali. Ele vai mandar o necessário, né? Mas ele implica a gente em mudar também. Quando ele cura algumas pessoas, ele deixa claro uma frase no final, né? Não torneis a pecar, né? Ele fala para a gente se corrigir, mas ele dá ferramentas. Então, mas também não é dizer que quem passa por isso é fraco, não se trata disso, né? Se trata da gente ter uma outra relação com o adoecimento, né? Não como algo que ninguém queira. Eu acho que é parte do processo, a gente precisa mudar esse paradigma, né? De que as pessoas têm que ser úteis o tempo todo e que têm que produzir. Aqueles que vieram, né, para passar por algumas dificuldades maiores. A gente precisa ter uma rede e políticas para poder favorecer, né, a melhora, né, desses processos. E aí a gente vai entrar no outro tema que tem a ver com a defesa da vida, né? E que essas coisas vão se tornar mais vulgares, né? Que vão se tornar mais fáceis da gente estar discutindo, debatendo. Muito bem. Chegamos ao final, e aí eu só gostaria de fazer a divulgação das atividades do nosso Centro Espírita Fé e Esperança, Caridade. Na quinta-feira nós temos, então, a live aqui no canal com o Leonardo Rocha. Na sexta-feira a gente tem a palestra com agendamento, né? Palestra com agendamento. No caso sou eu, Davi Santos, e o tema da palestra é o objetivo da encarnação. No domingo, temos também palestra às 8h20 da manhã com a Norberta Andrade, também com agendamento, e o tema é o mal e o remédio. Agradecemos, então, a participação aí do Danielson, foi muito esclarecedor, e certamente a participação também aqui do pessoal, a gente vai agradecer, a Lucimar, a Tina, a Leni, quem mais? A Antônia, a Tiana, a Laura, a Daniela, a Cássia, a Laura, não, já falei a Laura, a Márcia, Maria, a Ariela. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E na próxima semana nós temos já um tema definido, não é isso, Léo?
Conta aí para nós qual é o tema. Exatamente, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, nosso lar, que foi muito proveitoso, todos nós gostamos, e vamos à parte 2, e vamos seguir. Isso, nós vamos trabalhar o capítulo 1 do nosso lar. Então, quem quiser já ir lendo, para poder fazer pergunta, para participar do debate, é o capítulo 1, nas zonas inferiores. Olha que maravilha! Nas zonas inferiores do nosso lar, tá bom? Pessoal, vamos fazer a oração rápida. Eu vou fazer aqui a oração. A gente já estourou aí, estamos com uma hora de live. Vamos agradecer ao Pai, né? Pedir a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, por esse banquete espiritual, que, então, os benfeitores possam trazer as bênçãos, segundo o merecimento de cada um, segundo as necessidades de cada um, tanto encarnado quanto os desencarnados, aliviando, então, os sofrimentos. Que Jesus possa fazer luz em nossos corações hoje e sempre, pois Ele é o fanal em nossas vidas. Sigamos o exemplo do Cristo e certamente estaremos com o Pai no reino dos céus. Que Jesus e a espiritualidade amiga abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pessoal, foi ótimo estar aqui com vocês, a live foi muito boa. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Falou, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado.